Boa noite, Alcino. Tudo bom? Olá, boa noite, tudo bom, Thiago? Tudo bom, graças a Deus. Muito Que obrigado bom. aí pela sua presença aí no nesse bate-papo aí de segunda-feira. Para Eu que mim agradeço o convite. Eu é um que motivo de agradeço, muita sempre um felicidade prazer. aí. E você que já esteve aí Igualmente. conosco em alguns momentos, né, presencialmente lá na nossa igreja. Nossa igreja aí sempre te recebe de braços abertos, né? Essa, Verdade. é, Nós gostamos muito aí da sua presença e em nome da igreja como um todo, quero agradecer mais uma vez, né? A gente também tem um canal no YouTube, então esse bate-papo está sendo transmitido ao vivo, mas após ele fica disponível lá no YouTube também, tá? Então vamos Legal. estar iniciando, já que o bate-papo aí é extenso, para a gente ter o máximo de É tempo verdade. possível. Eu só te boto só em Só em coisa tranquila, né? Só em temas bem simples, nada polêmico. Assim que é bom. Bom, pessoal, esse É aí é meu verdade. amigo Alcino Júnior, tá? Para quem não conhece, Alcino Júnior, ele é advogado, ele é escritor, ele é diácono, não é isso? Da sua igreja, não é isso? Isso, isso. Ele participou da escrita de um livro chamado Cosmovisão Cristã, Reflexões Éticas Contemporâneas a partir da teologia armínio-wesleyana. E ele também tem um canal no YouTube chamado Alcino Júnior, né, que é o próprio nome dele, onde ele fala de política, teologia e literatura. Você poderia falar um pouco aí sobre as suas produções literárias e de vídeos no YouTube? Eu acho que você já resumiu bem, né? Na verdade, realmente, tudo isso aí que você disse, eu fiz e participei na produção desse livro sobre cosmovisão cristã, sob uma perspectiva armínio-wesleyana. Eu escrevi o capítulo que trata da questão do aborto, né, como o cristão deve se posicionar em relação ao aborto, até por conta da minha formação na área jurídica e pelo fato de o aborto ser crime no Brasil, como regra geral. Eu participei desse projeto, estou escrevendo sobre o aborto. Eu já lido com teologia na internet aí há em torno de 16 anos, mais ou menos. Eu comecei com teologia na internet volta de 2003, de final de 2003, início de 2004, né? Antes de existir Orkut, já trabalhava, já lidava com isso, com debates na internet. E, quer dizer, quando eu cheguei aqui era tudo mato ainda, né? E, e agora, mais recentemente, comecei o canal no YouTube, né, onde eu trato tanto da área teológica, da área literária e também da área política. O meu foco são recomendações de leituras nessas áreas, mas eu também pretendo adiante gravar vídeos explicando alguns conceitos, dando minhas opiniões também em algumas questões. É um projeto novo, eu comecei agora, tem menos de um mês que eu comecei, tem um mês, fez um mês que eu comecei o canal. Graças a Deus a gente tem tido uma resposta muito boa e quero convidar todo mundo que está acompanhando aqui também o nosso bate-papo, que ainda não é inscrito, dá uma passadinha lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Isso aí, muito bom. Né? Então vamos tentar logo para o assunto para a gente poder conseguir trabalhar bem, que é uma questão muito importante, né? O assunto ele surgiu, né, por causa de uma polêmica que ocorreu na internet, né, se a Bíblia era ou não era a palavra de Deus, né? E então a gente resolveu trazer esse assunto aí para que a gente possa esclarecer da melhor forma possível. E a primeira pergunta, né, para iniciar bem do iniciozinho, né, essa conversa é o que é a Bíblia? Né? O que significa a palavra Bíblia? Então, a palavra Bíblia nada mais é do que o significado do termo Bíblia significa coleção de pequenos livros, que é exatamente o que a Bíblia é. Né? A Bíblia ela é um único livro, mas que dentro dele contém 66 livros, né? E aí a reunião desses livros em um único volume deu-se o nome então de Bíblia, porque justamente pelo fato de ela ser uma coleção de pequenos livros. Se você pega os livros da Bíblia, todos os 66, eles são livros relativamente pequenos. Até o maior deles, que é o livro dos Salmos, é um livro em extensão pequeno.
Se você considerar a extensão das obras que nós temos hoje, você vai ver que a Bíblia, todos os livros da Bíblia são livros muito, muito pequenos, né? Você tem livros de uma página. Então, por isso foi adotado esse termo Bíblia, porque ela é uma coleção de pequenos livros. Muito bom. A segunda pergunta, eu acho que ela é bem interessante, porque muitas pessoas, a gente fala muito, né? Inclusive na igreja eu uso o termo com alguma frequência, mas muitas pessoas não sabem o que exatamente é, né? A palavra cânon, o que significa a palavra cânon? E outra coisa também, já emendando nessa pergunta, aí você pode ficar à vontade aí para falar sobre isso, quando a gente fala do cânon, né, protestante, tem 66 livros, só que existem outros, né? Por exemplo, os católicos adotam aí, se não me engano, 73 livros. Enfim, né? Como eu vou saber, né? Qual é o cânon verdadeiramente aí inspirado por Deus, né? Quando e por quem esse cânon foi definido, né? Esse cânon que a gente utiliza hoje, desses 66 livros. Tá, vamos lá. Essa resposta é um pouco mais demorada. Fica à vontade. Primeiro a gente precisa definir o que é cânon, né? Então a palavra cânon vem do aramaico e significa vara de medir ou régua. Ou seja, era aquilo que era usado para medir uma determinada coisa, né? Como nós usamos a régua até hoje. Então por que a gente usa esse termo? Porque são os livros que passaram por uma régua e foram, então, aceitos como sendo inspirados por Deus. Aceitos como sendo palavra de Deus. Então, todos os livros que passaram por essa régua, eles passam a ser chamados de livros canônicos, porque eles foram aprovados para entrar no cânon. Eles passaram pelo crivo do cânon, pela régua que definia quais livros seriam palavra de Deus e quais livros seriam apenas escritos, que podem até ter valor histórico, mas que não são necessariamente inspirados por Deus. Ok, agora a segunda parte da pergunta. Como foram definidos quais os livros que fariam parte do cânon ou não? E a gente precisa dividir isso em duas etapas. Você tem o cânon do Antigo Testamento, que é composto por 39 livros, e você tem o cânon do Novo Testamento, que é composto por 27 livros, né? Então, o Antigo Testamento vai de Gênesis a Malaquias e o Novo Testamento de Mateus a Apocalipse. O que a gente precisa ter em mente para começar? Quando a gente fala em quando os livros da Bíblia foram definidos, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é a imagem de um grupo reunido, alguém colocando vários livros em cima de uma mesa e esse grupo decidindo. Esse livro faz parte, esse não faz. Esse livro faz parte, esse não faz. Não foi isso que aconteceu. Não foi dessa maneira que aconteceu. Então, vamos lá. Primeiro, o Antigo Testamento, que são dois momentos diferentes. O Antigo Testamento, primeira observação, quando o Novo Testamento foi escrito, quando Jesus veio ao mundo, o Antigo Testamento, o cânon do Antigo Testamento já estava formado. Então, quando Jesus se refere ao Antigo Testamento, quando ele cita Escritura, ele está citando esses 39 livros que nós temos hoje. Tá? E aí eu vou chegar lá onde a Igreja Católica colocou mais livros aí. Então, como isso foi definido? Você tem os 5 primeiros livros da Bíblia, que são a lei. Isso é inquestionável. Tá? São os 5 livros escritos por Moisés, que são a base da legislação de Israel, a base da legislação judaica. Então, esses 5 livros são o que os judeus chamam de lei, ou Torá, em hebraico. Então, esses 5 livros, inquestionavelmente, fazem parte do cânon. Você até pode ter pessoas que discutem, os liberais, por exemplo, discutem a autoria desses livros, mas não se discute a canonicidade deles. Aí você vai ter um segundo grupo de livros, que é o grupo de livros dos profetas. Né? E aí você tem todos os profetas, de Isaías até Malaquias, e aí entra também os livros de Samuel. Tá? Esses livros, os profetas,
também foram reconhecidos como canônicos, e eu vou explicar o porquê. Você tem um terceiro grupo, que são os escritos, que aí são todos aqueles que não são nem lei nem profeta. Aí entram os livros poéticos, salmos, provérbios, eles entram nos escritos. Qual foi o critério adotado ao longo do desenvolvimento da nação de Israel para definir que esses profetas entrariam no cânon e outros prováveis profetas não? Ou que esses escritos entrariam no cânon e outros escritos não? Então vamos lá. Existem vários critérios. Eu vou citar aqui os principais, porque a gente tem um tempo reduzido. Esse é um assunto que demandaria muito tempo. Mas quais são os principais critérios? O primeiro critério: esse livro precisava conter os fatos narrados nesse livro precisavam ser testemunhados por alguém. Então não adiantava um cara chegar de repente e falar assim, ó, Deus me inspirou para esse livro aqui, e quando iam ler o livro, nada que o cara disse tinha acontecido. Ninguém tinha como atestar nada que estava escrito ali. Então, o primeiro critério é: esse livro precisava haver testemunhas oculares dos fatos narrados naquele livro no momento em que ele foi escrito. Por isso que você encontra uma vasta documentação de testemunhos a respeito de todos os livros do Antigo Testamento. Segundo critério: aquele livro precisava ter sido escrito por alguém que era reconhecidamente, por todo o povo, um profeta ou uma autoridade. Então você tem 3 grandes autoridades no Antigo Testamento, 3 grandes classes de autoridade. Você tem os profetas, os sacerdotes e os reis, ou juízes, no período pré-monárquico. Então, o livro ele precisava ter sido escrito por uma dessas 3 classes. Não adiantava o Zé da esquina chegar e dizer, olha, Deus me inspirou aqui, está aqui o livro que eu escrevi, e esse livro aqui faz parte do cânon. Não. Você precisava ser uma autoridade reconhecida pelo povo. E aí o que acontece, então, é que nós temos, de Gênesis até Malaquias, todo esse processo acontecendo. Deus levantando profetas para escrever, e esses livros todos sendo reconhecidos por toda a nação de Israel. Quando Malaquias escreve o último livro, isso é por volta do ano 435 a.C., ele é quase contemporâneo de Esdras. Então, todos esses livros vão ser escritos quase na mesma época. Malaquias, Esdras, Ester, porque são todos livros escritos quando Israel estava debaixo do domínio persa, do império dos Medos e Persas. Depois que Malaquias escreve esse livro em 435, o que acontece? Deus fica 400 anos sem levantar nenhum profeta em Israel. E aí só vai surgir um novo profeta em João Batista. Ora, se Deus ficou 400 anos sem levantar um profeta, e o critério para ter um livro inserido no cânon era ser escrito por um profeta, então tudo que foi escrito nesse período não pode ser canônico. E aí qual é o ponto? Todos os livros da Bíblia Católica que não estão na Bíblia Protestante, no Antigo Testamento, foram escritos nesse período. Sendo que a própria nação de Israel não reconhece que houve profecia nesse período, que houve profetas nesse período. E aí, se você pega, por exemplo, um dos livros apócrifos, que é o livro de 1 Macabeus, esse livro, no próprio livro diz que os israelitas estavam esperando que Deus levantasse um profeta, e Deus não havia levantado naquele período. E aí o que acontece? Durante esses 400 anos, muita coisa acontece na história de Israel. Como eu disse, quando Malaquias escreve, Israel estava debaixo do Império Persa. Com o passar dos anos, Alexandre o Grande vem, toma o território da mão dos persas, e o Império Grego passa, então, a ser o grande império dominante do mundo, né? O império que ficou conhecido como Império Macedônio. E aí, quando Alexandre o Grande assume esse império, ele decide construir a maior biblioteca do mundo,
ele tinha o sonho de construir a maior biblioteca do mundo, que seria a Biblioteca de Alexandria. E ele queria que todos os livros do mundo fossem traduzidos para a língua grega. Então, o que ele vai fazer? Ele vai contratar tradutores de diversos idiomas para traduzir tudo que já havia sido produzido de literatura para o grego, para que fosse colocado nessa Biblioteca de Alexandria. E aí ele escolhe sábios do povo judeu para traduzir o Antigo Testamento. Nessa tradução, o que vai acontecer? Os livros que serão traduzidos e que serão considerados como escrituras e vão entrar nessa tradução, que é a tradução chamada de Septuaginta, porque foram 72 tradutores, 6 de cada uma das 12 tribos. Nessa tradução, os livros traduzidos serão os 39 livros da Bíblia, do Antigo Testamento. E aí as pessoas falam assim, mas tem apócrifo na Septuaginta. Você encontra versões da Septuaginta que tem os apócrifos. Sim, mas esses apócrifos entraram depois, porque não tem como eles terem traduzido um livro que ainda não havia sido escrito no momento da tradução. Ao mesmo tempo em que eles estavam traduzindo, os apócrifos ainda não estavam sendo escritos. Foi depois. Então, por isso, esses apócrifos não são reconhecidos como sendo canônicos. Eles não fizeram parte da primeira versão, da primeira tradução da Septuaginta. Então, eles não eram reconhecidos pelo próprio povo de Israel como sendo literatura canônica, como sendo literatura inspirada. Porque eles mesmos não selecionaram esses livros. Eles nem haviam sido escritos quando o cânon foi fechado. E a Septuaginta é tida como uma fonte de autoridade porque quando Jesus esteve aqui, e quando ele citava textos do Antigo Testamento, ele citava a versão da tradução da Septuaginta. Ok? Então, essa é a explicação do cânon do Antigo Testamento. Não sei se ficou claro. Se você quiser me interromper, fazer alguma... Não, muito bom, muito bom. Tá claro? Claro isso. E aí, então, vamos então para o Novo Testamento agora. O Novo Testamento ele é produzido no primeiro século, né? Desde quando os primeiros livros do Novo Testamento, as primeiras epístolas são escritas, até Apocalipse, que é o último livro, então, do Novo Testamento a ser escrito. E aí, o que acontece? Quais foram os critérios da igreja primitiva para reconhecer esses livros? Tá? Os critérios são diferentes dos do Antigo Testamento. Então, qual era o critério principal? O critério principal era o critério da apostolicidade. Ou seja, o livro precisava ter sido escrito por um apóstolo ou por alguém que tivesse uma ligação muito íntima com aquele apóstolo. Uma ligação muito próxima com aquele apóstolo. Então, aí você já descarta diversos livros. Porque teve muita gente que apareceu do nada dizendo que tinha escrito um evangelho. Tá? E aí você, então, esse é o primeiro critério. O segundo critério importante é que deveria haver uma harmonia doutrinária. Ou seja, aquele livro, todas as doutrinas ensinadas naquele livro precisavam estar de acordo com os demais livros que também já estavam definidos. Então, se surgisse alguém se dizendo inspirado por Deus e no seu livro ensinasse, por exemplo, a negação da Trindade, esse livro não poderia ter sido inspirado por Deus, porque Deus não iria se contradizer dessa forma. Então, esse critério é importante. Além disso, você tem o próprio testemunho entre os livros. Então, você tem, por exemplo, Pedro citando Paulo como escritura. Você tem Paulo citando passagens de Jesus que também estão no Evangelho como sendo palavra de Deus. Você percebe que nos escritores do Novo Testamento há uma consciência de que o que eles estão produzindo ali são escritos sagrados, são escritos inspirados por Deus. Então você vê Paulo todo o tempo dizendo, por exemplo, que ele recebeu do Senhor o que estava ensinando. Você vê os autores dizendo que toda a escritura é inspirada por Deus, entre outros exemplos, né? E aí o que acontece? Você tem esses critérios, e o critério principal qual era?
toda a igreja primitiva deveria considerar esses livros como sendo inspirados por Deus. Então é o critério da catolicidade. Esses livros precisavam ser católicos. Não católicos no sentido de que a gente conhece como igreja católica. Católico no sentido de universal. Então esses livros precisavam ser reconhecidos por todas as igrejas como sendo livros inspirados. Então não adiantava você ter uma carta de Paulo, por exemplo, que a igreja de Corinto gostava muito, mas a igreja de Éfeso não reconhecia como sendo inspirada. Então essa carta já estava descartada. Tanto é que você tem na própria Bíblia relatando que Paulo escreveu pelo menos 3 cartas aos Coríntios. Mas você só tem 2 na Bíblia. Ou seja, uma sumiu. Tem teólogos que defendem que ele escreveu 4 cartas aos Coríntios. Por que só 2 entraram? Porque essas outras 2 não eram reconhecidas por todas as igrejas como sendo inspiradas. Então era necessário haver esse reconhecimento de todas as igrejas. E aí o que acontece? Depois disso, quando chega no 4º século, você vai ter 2 concílios muito famosos, que são o concílio de Hipona e o concílio de Cartago. E esses concílios, então, o que eles vão fazer é apenas declarar que aqueles livros que a igreja já reconhecia como sendo inspirados, de fato compõem o cânon. Então, eles oficializam um entendimento que já era pacificado na igreja. Nunca houve uma reunião para dizer qual livro era e qual não era. O que houve foi uma reunião para reconhecer uma decisão que já havia sido tomada ao longo de séculos pela igreja. A primeira vez que aparece um documento dizendo, olha, esses são os 27 livros do Novo Testamento. É um documento chamado Carta de Páscoa, escrito por Atanásio de Alexandria, que foi um dos teólogos mais importantes desse período dos primeiros séculos da igreja, que era advogado assim como eu. E o Atanásio reconhecia esses 27 livros como sendo os 27 livros do Novo Testamento. O que os concílios fizeram foi reconhecer que esses livros compunham o Novo Testamento. E aqui só uma observação, a gente vê, por exemplo, os católicos usando o seguinte argumento. Os protestantes usam a Bíblia, mas quem montou a Bíblia foi a Igreja Católica Romana. Isso não é verdade por todos esses motivos que eu expliquei. E ainda que nesses concílios que eu mencionei tivesse acontecido esse processo de sentar com vários livros e definir quais entrariam e quais não entrariam, esse mérito não seria da Igreja Romana, porque tanto a cidade de Hipona quanto a cidade de Cartago ficam no Oriente. E esse território hoje pertence à Igreja Ortodoxa grega e não à Católica Romana. Então, ainda que o argumento fosse verdadeiro, esses livros esse mérito não seria da Igreja Católica que nós temos aqui no Brasil ou em Roma. Seria da Igreja Ortodoxa grega, porque a Igreja Católica ela se divide em 2 no século XI. Né? E nós aqui temos a Igreja Romana, que é a que se difundiu mais no Ocidente, mas a Igreja Ortodoxa grega ela é muito mais forte no Oriente. Cartago e Hipona são cidades do norte da África, portanto, são cidades do Oriente. Então, esse é um panorama bem resumido, bem rápido, de como foi definido o cânon. Inspiração, a gente fala, não, é inspirado por Deus, né? Não é inspirado por Deus. O que significa, né, ser inspirado por Deus? Então, ser inspirado por Deus, o problema é que a palavra inspiração ela ficou meio banalizada atualmente, né? Então, qualquer coisa você diz que foi inspirado, mas você ser inspirado por Deus é você receber de Deus. Então, veja bem, quando você diz que Deus inspirou alguém a escrever um livro, você não está dizendo necessariamente que Deus sentou do lado dele e ditou tudo que ele tinha que falar. Não é assim que funciona. Então, inspiração é Deus incutir na mente do escritor aquilo que ele deveria passar para o papel. Há casos em que Deus disse exatamente o que era para ser escrito?
Há casos em que Deus se revela e diz, olha, escreve isso, isso e isso. E aí é revelação, que é um processo diferente de inspiração. A Bíblia, ela tanto é revelada quanto é inspirada por Deus. Você tem momentos em que ela é revelada e você tem momentos em que ela é inspirada. Revelada é quando Deus aparece e fala, olha, escreve isso, isso e isso. Como ele fez com Moisés, por exemplo, no Monte Sinai. Isso é revelação. Inspiração é quando Deus incita o autor a sentar e escrever com as suas palavras a mensagem que Deus quer transmitir. Então, a Bíblia é a mensagem de Deus, mas escrita por homens, com palavras de homens, com características de homens. Então, por isso que a Bíblia, ela tem uma como é que eu posso dizer? Uma variedade, uma variação linguística muito grande. Porque você tem desde livros escritos por reis, você tem textos escritos por reis, como Davi e Salomão, e você tem textos escritos por um mero pastor de ovelhas, como Amós, por exemplo. Então você tem gente rica, gente pobre, homem e mulher escrevendo. E todos eles gozam da inspiração divina. Ou seja, todos eles tiveram, em algum momento, uma intervenção divina no seu intelecto para sentar e escrever aquilo que Deus queria que eles escrevessem. Então, esse é o conceito de inspiração. É como se a pessoa absorvesse a mensagem de Deus e transmitisse ela para o papel. O que é inspiração? Quando é que eu inspiro? É quando eu faço isso aqui, ó. Então, isso é inspirar, é trazer ar para dentro de si. Quem é inspirado por Deus, traz Deus para dentro de si, num processo intelectual, não é que Deus incorpora na pessoa, num processo intelectual, e essa pessoa, então, pega o que Deus está inspirando, está colocando na sua mente e passa para o papel. Às vezes ela viveu um fato e Deus vai lá e incita ela a registrar aquele fato. Então, essas são as formas principais de inspiração que a gente tem. Então, quando a gente reconhece que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, o que a gente está dizendo é que a Bíblia é fruto de uma ação direta de Deus na mente dos homens. A Bíblia não é uma coisa que eu sinto vontade de sentar lá e escrever. É uma intervenção intelectual de Deus na mente dos seus escritores. Muito bom. A gente tem uma pergunta aqui, eu acho que é Nery Sara. Se eu tiver falado errado, me desculpe. Ela pergunta assim, Sara Nery, esse mesmo? Abraço, Sara. Ela pergunta, os 10 mandamentos foram revelados ou foram inspirados? Então, na verdade, eles foram revelados, porque assim, tem as duas coisas. 10 mandamentos é um caso curioso. Por quê? Eles foram revelados, ok, Deus apareceu e deu os mandamentos para Moisés. Já deu pronto, tá aqui, ó, revelou os mandamentos. Moisés desce, vê lá o bezerro de ouro, quebra as tábuas. E aí, quando ele volta, o que Deus faz? Deus manda agora ele reescrever. Então, você tem as duas coisas. Você tem eles sendo revelados no primeiro momento e, no segundo momento, Deus inspirando Moisés a escrever. Então, os 10 mandamentos foram recebidos por revelação. Moisés subiu o monte e Deus falou pessoalmente para ele os 10 mandamentos. Mas depois que ele quebra as tábuas, Deus o inspira a ir lá e reescrever as tábuas de novo. Muito bom. Quando a gente discute essa questão da Bíblia ser a palavra de Deus, né, que é a questão principal que a gente está discutindo, né, é comum, né, principalmente nas conversas, né, teológicas acerca desse assunto, né, surgir outros dois posicionamentos, né, que muitas vezes você discutindo com pessoas um pouco mais leigas no assunto, elas não conseguem entender, né, a diferença, o que significa isso, né. Que é o seguinte, a Bíblia é a palavra de Deus, como a gente defende, né? Mas também existe a posição, né, que a Bíblia contém a palavra de Deus, e outros dizem que a Bíblia se torna a palavra de Deus. Você pode nos explicar aí a diferença da Bíblia ser, conter
e se tornar, e também aproveitar o gancho para falar, né, o porquê nós defendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, né, e qual é a relevância disso para o cristão, né? Porque já falaram, pessoas falando assim, não é importante, a Bíblia contém, ela se torna, ou ela é a palavra de Deus, nos 3 casos, né? Então, isso não tem muita importância, né? Mas a gente sabe, entende que tem, né? Então, pode nos falar mais ou menos por que é importante, a relevância disso e a diferença? Então, isso tem, na verdade, toda a importância. Por quê? Porque a construção da nossa doutrina, ela é toda baseada na Bíblia. Então, a depender do valor que eu atribuo ao que está na Bíblia, todo o edifício doutrinário que eu construí pode desmoronar. Então, qual é o ponto? A Bíblia é a palavra de Deus. Toda ela, de Gênesis a Apocalipse. Aqui a gente precisa, antes de qualquer coisa, fazer só um apontamento que eu esqueci de fazer. Não, eu vou deixar ele para fazer mais adiante, que vai ter uma pergunta que eu vou voltar nele. Mas vamos lá. Eu estava falando a respeito Me perdi. Que a Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia, então, por que a Bíblia não pode conter e nem se tornar a palavra de Deus? A igreja sempre defendeu, ao longo da história, que a Bíblia é a palavra de Deus. Porém, no século XIX, surgiu um movimento que é chamado de liberalismo teológico, e esse liberalismo passou a dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas a Bíblia contém a palavra de Deus. E o argumento dos liberais era o seguinte, um deles era que a Bíblia contém, por exemplo, partes em que Satanás fala. Né? E aí, para eles, se Satanás está falando nesse trecho, isso aqui não pode ser a palavra de Deus. Mas isso é um equívoco. Por quê? Porque eles não levaram de maneira correta o entendimento do que é inspiração. Inspiração não é Deus falar diretamente. Então, ainda que naquele momento seja o diabo falando, mas foi Deus quem inspirou o autor a registrar aquela fala do diabo. Então, continua sendo palavra de Deus. A palavra de Deus não está só no que ele fala diretamente. A palavra de Deus está no que ele inspira os autores a relatarem. Por que a Bíblia não pode conter a palavra de Deus? Porque se a Bíblia contém a palavra de Deus, eu vou ter que dizer que existem trechos dela que não são palavra de Deus. Isso é lógico. Né? Se ela contém, é porque tem parte que não é. E aí a pergunta é, quem vai definir o que é e o que não é? Porque se eu digo que a Bíblia contém, ok, ela contém o que é e o que não é a palavra de Deus. E aí fica fácil, porque eu posso dizer que palavra de Deus é tudo que eu concordo e o que não é o que eu não concordo. Ou, por exemplo, se você tem um ladrão, o ladrão pode dizer que 9 mandamentos são palavra de Deus, mas o não roubarás não é. Então, quando eu digo que a Bíblia contém, o que eu estou fazendo é querer adequar a Bíblia ao que eu quero que ela seja. Quando, na verdade, o que eu tenho que fazer é eu me adequar ao que a Bíblia quer que eu seja. Então, esse é o primeiro problema. Tá? Quando eu digo que a Bíblia contém a palavra de Deus, eu estou dizendo que eu posso definir o que é e o que não é a palavra de Deus. E aí, deixa de ser uma questão de fé para se tornar uma questão de conveniência. Além disso, não há nenhum texto na Bíblia que dê a impressão de não ser palavra de Deus. Em nenhum momento a Bíblia cita ela mesma, em qualquer um de seus trechos, como não sendo palavra de Deus. Então, esse é o problema de dizer que a Bíblia contém. Tá? E isso é um argumento que foi pensado durante vários anos por esses teólogos liberais para poder defender as suas próprias conveniências. Ainda que hoje existam pregadores famosos que defendem isso, não porque eles são liberais, mas porque eles não sabem o que estão falando, porque eles não pararam para sentar e estudar. E esse é um problema gravíssimo. Hoje nós temos pregadores famosos que não têm a mínima noção do que é a Bíblia, que nunca sentaram para estudar, entendeu? E aí saem falando esse tipo de coisa. Ele é liberal. Não, ele não é liberal, porque os liberais estão errados, mas eles estudaram para estar errados.
camarada não estudou nada, ele só está falando o que ele ouviu em algum lugar. Entendeu? Ele está repetindo. E aí é pior ainda. É pior ainda, né? Porque a pior coisa que você pode ter é um incompetente com iniciativa. É a pior coisa que tem. Uma pessoa que é incompetente e tem iniciativa. Porque ele está fazendo tudo errado e não para de fazer. Ele continua fazendo. Porque ele tem iniciativa, mas ele é incompetente. Né? E aí as pessoas seguem esse tipo de pregador. Então esse é o problema de dizer que a Bíblia contém. Um segundo ponto de vista que você citou é que a Bíblia se torna a palavra de Deus. E esse conceito surgiu no início do século XX, com um teólogo muito famoso chamado Karl Barth. O Karl Barth defendia a neo-ortodoxia. E um dos pontos da sua teologia era que a Bíblia se torna a palavra de Deus no momento em que ela é utilizada, em que ela é instrumentalizada por aquele que a está conduzindo. E aí, qual é o problema de eu dizer que a Bíblia se torna a palavra de Deus? É o mesmo problema. Por quê? Se você diz que ela se torna, você está colocando a inspiração bíblica debaixo da subjetividade da interpretação. Então, o que eu estou dizendo? Que o que está escrito ali não é a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus é o que eu interpreto. Porque a partir do momento que eu começo a falar da Bíblia, eu já estou interpretando. E aí, se ela se torna, eu estou dizendo que a interpretação é que é a palavra de Deus, e não a Bíblia. Mas só que aí a gente tem um problema. Qual é a interpretação correta? Eu posso pegar um texto e distorcer ele completamente para atender um interesse meu, ou o interesse de alguém que eu queira agradar. E aí? E quando você tem um texto com duas interpretações diferentes, qual dos dois é que se tornou a palavra de Deus? Porque ela não pode se contradizer. Então não faz sentido eu pegar a Bíblia e colocar a inspiração dela sujeita à interpretação de quem está falando. Está errado. Então, quando você exclui essas duas possibilidades, por exclusão, a Bíblia é a palavra de Deus. Ou ela é ou ela não é. Ela diz que é. A história mostra que ela é. Então, ela é. Muito bom, muito bom. Vamos para a próxima. A gente está, de repente, não sendo tão detalhista em todos os pontos, né? Porque é um assunto extenso, né? E a gente quer tentar pegar todas as nuances dessa discussão, né? Mas sem aprofundar tanto aí. Mas, de repente, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar para o Alcino, para a gente, né? Que a gente né, vai respondendo aos poucos, aí, tirando as dúvidas. A próxima pergunta, né? Lá no Instagram ou no YouTube também. Pode entrar em contato comigo que eu estou à disposição. E a próxima pergunta é sobre a questão da infalibilidade e inerrância da Bíblia, né? A gente defende que ela é infalível e inerrante. O que seria, né? Infalibilidade, inerrância e qual a diferença, né? Se a Bíblia não fala e a Bíblia não erra, né? Para muitas pessoas pode parecer a mesma coisa, né? Qual a diferença desses dois, né? O que significa cada um desses termos? Tá, eu vou explicar a diferença e aí já vai ficar muito claro o que é cada um dos dois. Tá? Vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu decida escalar o Monte Everest. Tá? Eu decido escalar o Monte Everest. E aí eu ponho uma meta de escalar o Monte Everest em um mês. Em um mês. E aí eu começo a escalar o Monte Everest, começo a escalar. No meio do caminho, eu cometo alguns erros de percurso. Eu pego o caminho errado, eu me machuco. E aí, em vez de levar um mês, eu levo 2. A pergunta é, na escalada do Monte Everest, eu errei? Errei. Porque eu ia levar um mês, levei 2 por erros que eu cometi. Mas eu falhei em subir o Monte Everest? Não. Eu cheguei lá em cima. Então, qual é a diferença entre infalibilidade e inerrância? Quando eu digo que a Bíblia é inerrante, eu estou dizendo que ela não contém erros. Quando eu estou dizendo que ela é infalível, eu estou dizendo que
tudo que está escrito lá vai acontecer. Ela não vai falhar no seu propósito, no seu objetivo. E uma coisa não necessariamente depende da outra. Porque você pode ter um livro que é infalível, a Bíblia é infalível, mas ela poderia ter erros. E mesmo assim ser infalível. Ela poderia ter, por exemplo, erros de gramática. Mas ela seria infalível do mesmo jeito se tudo que está lá se cumprisse. E ela poderia ser inerrante, não ter erro nenhum, mas falhar no seu propósito. Então, essa é a diferença entre infalibilidade e inerrância. A Bíblia é infalível e inerrante. Ela não tem erros e ela não falha nos seus propósitos. Agora, tem um detalhe aqui que é muito importante, porque o mais polêmico não é nem infalibilidade, é a inerrância. Porque tem gente que defende que a Bíblia tem erro, que não sei o quê, como é que pode dizer que a Bíblia não tem erro, que ele pegou a Bíblia lá, a tradução do João Ferreira de Almeida, e viu que tinha uma vírgula mal colocada, então ele achou um erro na Bíblia. É importante a gente entender que quando a gente diz que a Bíblia não tem erros, o que a gente está dizendo é que os autógrafos não têm erros. O que são os autógrafos? São os livros originais. Esses livros originais não têm erro. A tradução, ela é passível de erros. Até porque você tem palavras que têm o que a gente chama de campo semântico muito amplo. Ou seja, quando você estuda a tradução bíblica, você vai ver que tem muitas palavras que têm vários significados diferentes. E o autor precisa fazer uma escolha. Ele precisa escolher uma daquelas palavras para colocar ali. Então, a Bíblia em português, a tradução bíblica em português, não necessariamente é inerrante. Agora, a Bíblia original, os escritos originais dos profetas, eles são inerrantes. Alcino, como que eu faço, então, para saber se eu não estou lendo um texto que foi traduzido errado? É simples. Leia o mesmo texto no maior número de traduções que você puder. Esse é o segredo. Qualquer estudante sério da Bíblia precisa ter várias traduções. E isso, antigamente, na época lá de 2003 que eu comecei, nem é tão antigamente assim, mas já é antigamente. Isso, naquela época, você precisava investir muito dinheiro para ter várias traduções. Hoje em dia, você tem aplicativos de celular que em um aplicativo você tem várias traduções. Você tem sites como Bíblia Online que você consegue botar 2 traduções, uma do lado da outra, assim, ó, de graça. Então, hoje em dia, ficou muito mais fácil. Então, o estudante da Bíblia, ele precisa sempre ter mais de uma tradução. É importante que ele tenha traduções com uma linguagem mais contemporânea, que ele tenha algumas traduções com uma linguagem mais clássica. Tudo isso é importante. Tá? Então, para que você chegue mais próximo do texto original, você precisa fazer esse exercício de comparar traduções. E você tem traduções em português de ótima qualidade. Tá? O que eu sempre digo para quem vem me perguntar sobre tradução bíblica é: confie nos tradutores da Bíblia em português. Tá? Você pode até ter traduções que são um pouco inferiores, mas você não tem traduções ruins em português. Não tem. Tá? Você tem traduções que ou são inferiores, ou que um ou outro não gosta muito. Eu tenho minhas preferências de tradução, mas a média de tradução em língua portuguesa é muito boa. Você pode confiar no tradutor da Bíblia. Mas é importante entender esse conceito. Quando a gente fala de inerrância, a gente está falando dos textos originais e não das traduções. Muito bom. Vamos para a próxima. A gente tem 13 minutos. Vamos ver se vai dar tempo. E aí, meu? Voou, meu tempo. Caramba. Próxima pergunta. Muitas religiões, né? E essa foi uma das alegações que a gente viu, né, sendo feita aí
nessa polêmica toda, né, que muitas religiões fundamentam uma crença, né, assim como vemos divergentes interpretações dentro das igrejas acerca da Bíblia. Né? Então, como saber se interpretamos a Bíblia corretamente? Inclusive, o Davi, né, nosso amigo aqui, fez um comentário, né, questionando exatamente isso. Né? Será que essa visão de que a Bíblia não é a palavra de Deus, né, não vem de uma má interpretação da Bíblia? Como saber que a gente está interpretando ou não corretamente, sendo que tem várias pessoas que usam a Bíblia para fazer proposições, afirmações que se contradizem, né? Com outras pessoas que também utilizam também da Bíblia para fazer suas interpretações. Então, a principal coisa que você precisa fazer aí é entender o seguinte: geralmente quem faz afirmações desse tipo pegam textos isolados e usam esses textos para fundamentar o que eles estão dizendo. Só que a Bíblia, ela toda é a palavra de Deus. Então, como é que eu chego numa interpretação correta? Então, vamos lá. Eu quero saber qual é a interpretação correta sobre santificação. Como é que eu vou saber o que a Bíblia diz sobre o que é santificação? Eu vou pegar o texto lá de Hebreus, que diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Pronto, eu já sei que santificação é o meio pelo qual nós podemos ver o Senhor. Ponto final. É assim? Não. Se eu quero saber qual é a interpretação correta, a primeira coisa que eu preciso fazer: o que a Bíblia toda diz sobre esse assunto? O que todos os livros da Bíblia dizem sobre esse assunto? Segunda coisa: em que contexto esses livros tratam desse assunto? Então, quando a gente estuda a Bíblia, a gente precisa estudar o texto e também o seu contexto, ou seja, aquilo que está ao redor do texto. Então, eu preciso conhecer o contexto imediato e o contexto mediato. Ou seja, eu preciso saber o que está escrito ali nos textos próximos daquele. Então, eu leio o capítulo anterior, o capítulo seguinte, para poder me ambientar. E eu preciso saber também o contexto social, o contexto econômico, o contexto político em que aquele texto foi escrito. Então, interpretar a Bíblia não é uma tarefa tão fácil. E por que tantos equívocos têm surgido? Porque as pessoas pegam, abrem a Bíblia e falam a primeira coisa que vem na cabeça delas. Só que o exercício técnico de interpretação da Bíblia é um exercício que demanda esforço, demanda tempo, demanda dedicação, demanda investimento, inclusive financeiro. Você precisa ter bons livros. Então, como chegar à correta interpretação da Bíblia? Estudando e observando as regras de interpretação de texto básicas, não só da Bíblia, mas de qualquer texto. Então, se eu pego um texto, a primeira coisa que eu preciso fazer é fazer algumas perguntas a esse texto. Então, eu preciso saber, primeiro, peguei um versículo da Bíblia. O que eu preciso saber? Primeiro, quem escreveu? Segundo, quando escreveu? Terceiro, onde escreveu? Quarto, para quem escreveu? E quinto, por que escreveu? Então, quem, quando, onde, para quem e por quê? Eu preciso sempre fazer essas 5 perguntas ao texto. Se eu responder essas 5 perguntas, eu estou num caminho muito certo para chegar à interpretação adequada. Só que quem dá interpretações equivocadas, geralmente, ou pula alguma dessas perguntas, ou pula todas elas e fala o que vem na cabeça dele. E aí gera todos esses problemas que a gente vê por aí. Muito bom. A penúltima pergunta, já estamos acabando. E essa aí, eu estou até preocupado se vai dar tempo para responder. Pergunta... Acho que é melhor inverter, fazer a penúltima e depois, se der tempo, fazer ela. Então tá bom. Vou fazer isso então. Né? Qual a orientação aí que você dá, né, para quem quer buscar mais conhecimento aí a respeito de Deus, né, teológico, né, mas quer se resguardar de beber de teologias heréticas, né? Porque muita gente, quero conhecer mais sobre Deus. Aí começa a pesquisar na internet aí e ele se depara com um monte de teologia, né, que muitas vezes elas não são saudáveis, né? Como saber aí qual teologia, como percorrer esse caminho aí da forma mais segura possível? Olha, isso aí depende primeiro do que você quer. Se você quer conhecer teologia para você apenas, é uma coisa. Agora, se você quer fazer o que eu faço, o que o Tiago faz, que é
transmitir o seu conhecimento para outras pessoas, aí é outro papo. Tá? Então, se você quer conhecer teologia para você apenas, para você saber um pouco mais sobre a Bíblia, você pode fazer isso pela internet. E aí, o que eu recomendo? Você vai lá e pesquisa o tema que você quer estudar. Ah, eu encontrei um cara aqui falando que esse cara, eu gostei muito do que ele fala. Primeira coisa que você precisa saber, quem é esse cara? De onde esse cara veio? Qual é a origem dele? Ele aprendeu com quem o que ele está falando? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o cara pode falar bonito, pode ter uma oratória muito envolvente, mas você não pode deixar de conferir na Bíblia o que ele está dizendo, porque tem coisas que saltam aos olhos. Terceira coisa, tenha alguém de confiança para perguntar, porque você não pode viver só de internet. A sua vida espiritual não pode depender só de internet. Por isso é importante ter uma igreja, é importante ter um pastor a quem você recorre nos seus momentos de dúvida. Porque os pastores famosos da internet, eles são muito bons, mas eles não conhecem você, eles não pastoreiam você, eles não conhecem as suas angústias, as suas dúvidas, e eles nem têm tempo para atender você. Então é importante você ter alguém em quem se apoiar nos seus momentos de angústia, inclusive de angústia intelectual. Caramba, eu não estou entendendo isso aqui, eu preciso de ajuda. Você precisa ter essas pessoas para te ajudarem nesse momento. Agora, se você quer fazer da teologia, né, não só para você, mas um meio para ensinar outras pessoas, aí, além de tudo isso que eu falei, você precisa investir dinheiro. Você precisa fazer bons cursos de teologia, você precisa comprar bons livros de teologia, bons comentários bíblicos, e isso é caro. Isso é caro, tá? Mas é aquilo. Eu sou formado em Direito. Para eu me formar em Direito, eu tive que gastar dinheiro com livros. E não foi pouco dinheiro que eu tive que gastar. Muitas vezes eu comprava até sem poder, mas era em nome da minha formação. Então, se eu quero ter uma formação teológica, eu preciso investir na minha formação. Porque ninguém aprende medicina só com internet. Mas as pessoas acham que teologia dá para aprender só no YouTube. Não dá. Você pode aprender bastante coisa, mas tem coisa que você precisa recorrer aos grandes acadêmicos, aos grandes mestres, inclusive os que já não estão mais entre nós, mas que deixaram um legado enorme de conhecimento para a gente. Então é muito bom a gente ter um momento como esse que a gente está tendo aqui, em que tem alguém dando algo mastigado para você. Mas há momentos em que você vai precisar ir atrás. Porque se você é um ensinador, os seus alunos vão cobrar isso de você. E você precisa estar pronto. Então você precisa estudar os melhores. Você precisa ler os melhores. E quando você lê os melhores, essas bobeiras que aparecem por aí, você nem dá atenção, porque você já está treinado. E você precisa estar treinado, porque é você que vai treinar os seus alunos, as suas ovelhas, quem está sob a sua responsabilidade. Então, quando surge uma nova heresia, não tem como eu muitas vezes falar, esse cara falou isso, deixei correndo pesquisar. Às vezes não dá tempo. Você já tem que estar preparado antes. Então você tem que estar estudado para quando o cara falar lá a besteira que ele falou, você, antes de nem, você já tem uma resposta. Porque às vezes você está na igreja, um aluno seu chega que viu esse vídeo no celular. O que você tem a dizer sobre isso aqui? E aí, você vai falar para ele, não, peraí que eu vou lá consultar a minha biblioteca, ou vou ver no YouTube, depois eu te respondo. Você precisa estar preparado. E é por isso que Paulo diz a Timóteo que ele precisava ser um obreiro que não tinha do que se envergonhar, porque manejava bem a palavra da verdade.